E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar sobre estratégias para você montar um orçamento. Eu separei aqui 4 tópicos, pessoal. Primeiro vamos falar sobre softwares de gestão. Depois vamos falar de BIM, que BIM pode influenciar no seu orçamento. Como você deve padronizar a estrutura do seu orçamento. E por último, não menos importante, vamos falar sobre como você pode fazer uma análise de dados históricos. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês como que a gente pode usar o primeiro tópico, que é software de gestão. E aqui, pessoal, tem um assunto bem delicado. Delicado assim, pessoal, tem gente que pergunta qual é a melhor fase para eu começar a usar software de gestão na minha construtora. E assim, gente, eu usei Excel por muito tempo, tá? Então, quando você tem poucas obras, você tem uma equipe enxuta e você está na fase inicial da construtora, você pode usar Excel. Já funcionou muito bem para mim, vai funcionar muito bem para você também. Mas chega num ponto, pessoal, que você tem volumes de obra, você já tem 10, 20 obras executadas e você precisa padronização. Você precisa de uma padronização. E aí, quando você chega nesse estágio, é melhor você começar a usar um software de gestão para você poder ter os dados organizados da melhor forma possível. Então, por exemplo, você pode usar software de gestão hoje que você consiga levar os modelos BIM, né? A Smart BIM, por exemplo, pode ser uma boa opção para você. Então, você consegue imputar os seus modelos BIM dentro dessa ferramenta. Você consegue montar um orçamento e ainda você tem acesso ao banco de dados estruturado. Quando você tem acesso ao banco de dados estruturados, pessoal, você consegue levar o link para dentro do Power BI e montar um BI do seu orçamento. Você consegue montar um BI levando em consideração todos os orçamentos anteriores, entendeu? Então você pode ter vários indicadores e criar uma inteligência de dados da própria construtora. E aí, pessoal, a gente consegue também fazer análise de custos usando o modelo 3D. Então, por exemplo, quando você clica numa linha do orçamento, você vê qual é o item do orçamento que está sendo feita a referência. Você tem toda uma análise de inteligência de dados baseados no seu modelo BIM. Então, eu acredito que você usar uma ferramenta de gestão vai fazer muita diferença no seu modelo de negócio. Outra coisa importante, você tem, por exemplo, o domínio dos seus custos unitários. Então, quando você quiser fazer alguma alteração, isso é mais rápido usando uma ferramenta de gestão. Diferente do Excel, que você tem que depois filtrar, fazer toda a modificação, e isso pode gerar problemas no seu banco de dados, tá bom? Então esse aqui é o primeiro tópico. O segundo tópico, pessoal, é a utilização de modelos BIM. Gente, quando você usa modelos BIM, tem uma vantagem. Você consegue ter uma inteligência espacial. Então você consegue localizar todos os seus quantitativos, consequentemente o seu orçamento. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui nessa tela. Você tem um bloquinho, certo? Você tem aqui um bloco que tem 1, 2, 3, 4 pavimentos, tá? Então você consegue olhar todos os pavimentos aqui. O térreo, pavimento 2, 3, 4. Tem o telhado, que é importante, né? Tem a fundação, que é a parte aqui, que também é bem importante. Quando você tem essa inteligência espacial que vem do modelo BIM, você consegue ter um orçamento bem dinâmico. Eu vou abrir aqui para vocês. Certo? Então, por exemplo, aqui, olha, você tem fase 1, o local bloco 1A, certo? E aqui você tem o seu orçamento, tá vendo aqui, ó? Eu consigo ter o meu orçamento desse jeito, tá? E aí, pessoal, eu consigo saber, por exemplo, paredes, quadrilhas de painéis. Quanto que eu vou gastar no primeiro pavimento? Vou só minimizar aqui, ó. 59 mil, depois 52 mil, 52 mil, 51 mil, e assim sucessivamente. Se eu expandir aqui, eu consigo olhar os subgrupos, tá vendo? Então, quanto que eu vou gastar em cada subgrupo? Por pavimento. Se tiver alguma coisa estranha, pessoal, vocês conseguem olhar aqui, tá? Se eu expandir ainda mais, eu vou ter o detalhe dos itens, certo? Então, tá vendo aqui, olha, eu consigo saber exatamente o que eu vou gastar e como que eu vou gastar em cada pavimento. Se você fizer isso, pessoal, para todos os seus projetos, você começa a ter uma inteligência por local. Isso facilita para você analisar os dados. Pode ser em Excel, pode ser na Smart BIM, pode ser no BI, pode ser em outra ferramenta que você adotar para gerenciar os seus projetos. Isso não tem problema, não tem diferença. Mas você tem essa inteligência espacial, você consegue apresentar o seu orçamento de diversas formas, tá? E qual o próximo tópico, pessoal? Nós podemos fazer a padronização do orçamento, dos nossos orçamentos. E tem gente que me pergunta assim, Walter, mas para que essa padronização? A padronização é importante, pessoal, por um motivo. Quando você vai comparar até o mesmo orçamento com locais diferentes, se você tem uma padronização da estrutura, você consegue comparar melhor. Vou mostrar para vocês aqui. Se eu abrir aqui o meu Excel, pessoal, o que eu tenho aqui? A minha estrutura orçamentária ela dá padrão para todos os locais. Então, se eu escolher aqui o bloco 1A, 1B, 1A, se eu clicar aqui, por exemplo, pessoal, na minha churrasqueira, 1, 2, na minha guarita, na infraestrutura do condomínio,
eu tenho uma padronização. A diferença é só na infraestrutura do condomínio, que não tem jeito, é uma área diferente. Então você vê que ele não tem custo, porque a gente consegue padronizar os ambientes, tá? Que são os locais, piscina, guaritação de festa, o bloco, né? Que eles são de edificações. Então, quando você padroniza, pessoal, você consegue até comparar depois o que você vai gastar de revestimentos em todos os locais, tá? O que eu vou gastar de coberturas em todos os locais. Então, quando eu começo a organizar e a estruturar o meu orçamento, eu consigo comparar as coisas dentro do mesmo projeto, tá? E depois, o mais legal, você consegue comparar projetos diferentes, porque você padronizou a estrutura do orçamento. Tem gente que não leva isso em consideração, tá? E depois não tem uma inteligência histórica, porque cada projeto tem uma estrutura diferente, tem grupos diferentes, subgrupos diferentes, e aí você não consegue comparar de uma forma eficiente os custos de uma obra com a outra. E aí você não consegue trazer indicadores inteligentes para o seu negócio, tá? E por último, não menos importante, vou mostrar para vocês como você pode usar isso para análise de dados históricos. Eu vou abrir aqui, aí eu vou mostrar para vocês a importância para você ter esses dados e conseguir comparar com dados históricos dos seus projetos. Por exemplo aqui, pessoal, eu só ofusquei aqui o nome dos projetos, tá bom? Então vocês podem olhar que eu tenho aqui uma padronização da estrutura. Essa padronização, pessoal, você pode ter por tipo de obras. Então, por exemplo, se você faz obras de alto padrão, você tem uma estrutura. Se você faz obras residenciais de supermercados, você tem uma estrutura para eles. Então, para cada tipologia de obras, é importante que você crie um padrão de estrutura de orçamento, porque aí você consegue comparar de acordo com a tipologia e até aquela mesma estrutura. Com isso, pessoal, na medida que você vai executando as obras, você vai tendo o custo real, tá? E aí você consegue comparar o custo real de uma obra com uma outra obra. Ah, professor, porque tem obras que têm uma diferença considerável de áreas. E aí você cria uma inteligência de dados onde você tem obras, por exemplo, de 200 a 220 metros quadrados, de 230 a 270 metros quadrados. Ou você pode ter obras verticais de 50 pavimentos, por exemplo. Então, você precisa entender o tipo de dado, né, o tipo de obra, e você vai criar uma relação entre essas obras. Ou então você pode transformar esses dados aqui em metros quadrados. Então, por exemplo, assim, eu trabalho somente com obras residenciais de luxo e o meu custo, eu pego todo o custo e divido pela área da obra, entendeu? E começo a comparar. Então, se em algum momento, por exemplo, a minha alimentação fica muito cara numa obra, eu já tenho aí um alerta, certo? Então você pode fazer isso. A inteligência de dados, pessoal, ele depende muito do seu modelo de negócio. Então é uma receita de bolo, tá? E por isso que é importante que vocês entendam essas variáveis e entendam principalmente o seu cliente. Então, essas foram as dicas que eu queria deixar para você poder montar o seu orçamento com início, meio e fim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o joinha aqui embaixo, compartilhe essa aula com outros construtores ou outros engenheiros e aguardo você no próximo vídeo. Até breve!